Bom dia, galerinha. Vamos dar continuidade ao estudo da potenciação. Joinha, tá? Hoje vamos trabalhar as propriedades de potenciação. Essas propriedades, elas surgiram a partir de muitas observações que foram vistas com o tempo. E observou-se um padrão, e a partir daí montaram-se essas regras. A primeira propriedade que vamos estudar é o produto de potência de mesma base. Como o nome já está dizendo, produto é o resultado da multiplicação. Então, eu só posso aplicar essa propriedade quando eu tiver uma multiplicação entre potência e as bases forem iguais, tá? Mas antes de aplicar a propriedade, nós vamos mostrar aqui para vocês o passo a passo para a gente entender como chegou nessa propriedade. Então, o primeiro exercício que vamos resolver aqui, resolva o produto 2 ao quadrado vezes 2 à quinta. Com os conhecimentos que vocês têm hoje, vocês vão resolver cada potência dessa. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 2 vezes 2. 2 à quinta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai ficar assim, tá? Aí, só era multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 64, 128. Tá? Agora, o que é que a gente vai chamar a atenção aqui? Prestem atenção. Se eu fosse escrever esse número 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 na forma de uma potência, ia dar 2 elevado a 7. 2 elevado à sétima potência. Então, o que é que a gente pode ver aí, gente, é o seguinte: se vai ficar 2 elevado a 7, ele observou que quando eu cheguei aqui, ó, ele observou que se a gente somasse os expoentes, ia dar 7. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Ó, deu o mesmo resultado. Não tem como mudar. Então, essa é a primeira propriedade. Essa propriedade, ela diz o seguinte: quando eu tenho multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Ó, uma grande observação aqui, ó, tá vendo a base? Obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Não pode ser zero, porque zero elevado a qualquer número é ele mesmo, tá? Então a base tem que ser diferente de zero. Então, quando eu tenho uma multiplicação de duas potências e as bases são iguais, conserva a base e soma-se os expoentes. Vamos fixar, tá? Escreva na forma de uma única potência. Então, a primeira aqui, ó, 2 à terceira vezes 2 à quinta. Eu tenho uma multiplicação de potência, tá? E as bases são iguais. Então, conserva a base e soma os expoentes, tá? 2 elevado a 8. Eu não vou resolver, porque ele pediu para escrever na forma de uma única potência. Então, está aqui. O item B, 3 à terceira vezes 3 oitavas. Bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 8, 11. Então, vai ficar 3 elevado a 11. No item C, eu tenho uma multiplicação, são três potências, mas a primeira... Professor, a terceira é uma potência? É, gente, porque quando não tem nenhum, nenhum expoente, o expoente é 1, tá? Então, é a mesma coisa que está assim, ó. Então, 3 ao quadrado vezes 3 à quinta vezes 3... Conserva a base, as três são iguais. Então, vai ficar, ó, conserva a base, 2, ó, mais 5, mais 1. Então, vai ficar 5 elevado a 2 mais 5 mais 1. E vai dar 5 elevado à oitava potência. A segunda propriedade é a divisão de potência com a mesma base. O raciocínio é parecido com o da primeira propriedade. Na primeira propriedade é multiplicação. Quando foi a multiplicação, o que foi que a gente fez? Conservou a base e somou os expoentes. A multiplicação, o que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, quando eu vou conservar a base, vou subtrair os expoentes. Mas antes, vamos resolver para a gente entender, tá? Então, olha só. 2 à quinta dividido por 2 ao quadrado. Eu posso escrever assim. Lembre que toda divisão é uma fração, tá? Então, eu escrevi e já resolvi aqui. O que é que eu posso fazer aqui? Como o numerador está todo multiplicando e o denominador também, eu posso simplificar. 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1. Então, 1 vezes, ia ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação, não altera. Então, aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá?
Mas eu usei aqui, inclusive, a propriedade, ó, porque isso aqui é uma multiplicação de potência. Então, vai ficar 2 elevado a 1 mais 2... Posso também, professor, resolver usando a potência, 8. E agora eu vou usar a propriedade, como a gente já falou. Na divisão, conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Porque, ó, ficou 2 a terceira. 5 menos 2 dá 3. Então, conserva a base e subtrai os expoentes. 2 a 8, 8. Vamos, ó, então a propriedade vai ficar. Quando eu tenho uma divisão de potências e as bases são iguais, conserva a base e subtrai o expoente. A observação é válida. A base, sempre na potenciação, a base tem que ser diferente de zero, tá, gente? Vamos fazer o exemplo. 2 a quinta dividido por 2 a terceira. Conserva a base e subtrai os expoentes. 2 ao quadrado. 3 a oitava dividido por 3 a terceira. Conserva a base e subtrai os expoentes. 8 menos 3, 5. 3 a quinta. Mesmo caso aqui, ó, a última potência lá é 1. Então, aqui, conserva a base, vai ficar 5 menos 2 menos 1. Então, vai ficar 5 menos 2, 3. 3 menos 2, 1. Joinha. Gente, prestar atenção. Eu preciso, para resolver essas questões, nós precisamos memorizar essas regras e para poder aplicá-las corretamente, tá? Potência de uma potência, a terceira propriedade. Já está dizendo, eu tenho uma potência que está elevada a outra potência. Então, eu escrevo na forma de uma única potência. Vamos aqui resolver usando as outras propriedades, tá? Mas para a gente entender. Primeiro, a gente aprendeu que tem que resolver o que está dentro do parêntese, tá? Mas, olha só. Aqui é 5 ao quadrado, vamos supor assim, é um número só. Então, 5 ao quadrado está elevado à terceira potência. Então, eu posso escrever assim, 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. O expoente aqui é a quantidade de vezes que a base, que é 5 ao quadrado, está multiplicando por ela mesma. Então, aí aqui, gente, posso aplicar outra propriedade. Eu tenho uma multiplicação de potência com a mesma base. Eu posso escrever 5 2 mais 2 mais 2. Conserva a base, somos expoentes, 5 a sexta, tá? A propriedade de uma potência elevada a outra potência, ó, o expoente tem que dar 6. Observa aqui o que é que eu tenho que fazer para dar 6. Isso é multiplicar. E é isso mesmo. Para a gente aplicar a propriedade de uma potência elevada a outra potência, conserva a base e multiplica os expoentes, tá? Então, ó, 5 elevado a 6. Joinha? Então, quando eu tenho uma potência que está elevada a outra potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Olha só, gente, agora nós vamos estudar a quarta propriedade, potência de um produto ou quociente, tá? Então, vamos resolver também de duas maneiras. A primeira, para a gente compreender o passo a passo, e a segunda, aplicando a propriedade. Então, resolva a expressão 3 ao quadrado vezes 5 elevado à primeira, porque se não tem expoente, o expoente é 1, se não está aparecendo. Tudo isso elevado à terceira potência. Então, bora lá. Vamos aplicar primeiro aqui a definição de potenciação. A gente sabe que uma potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, se eu tenho uma potenciação, eu vou transformar em uma multiplicação de fatores iguais. Então, 3 ao quadrado vezes 5 vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Como nós temos aqui apenas multiplicação, gente, eu posso mudar a ordem desses fatores, porque a ordem dos fatores em uma multiplicação não vai alterar o produto. Então, foi isso que eu fiz, tá? E eu já acrescentei o 1 aqui para a gente compreender, ó, no 5. Em cada um, eu acrescentei o 1. Então, o que a gente precisa agora fazer? Eu tenho esses três primeiros fatores, é uma multiplicação de potência com a mesma base. Então, vou aplicar a propriedade P1, conserva a base e soma os expoentes. E os outros três fatores também é uma multiplicação de potência com a mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Então, 3 a sexta vezes 5 a terceira. Eu não vou resolver essa potenciação, porque ele pediu, vamos deixar apenas na forma de uma potência, de uma única potência. Eu não posso resolver. Não é resolver, eu não posso aplicar a propriedade P1 aqui. Por quê? Porque as bases são diferentes. A gente para aí. Vamos agora chegar na definição, tá? Vamos imaginar, gente, aqui. Vamos imaginar que eu não tenha
esse número 5. Se eu não tivesse esse número 5 aqui, essa operação, eu teria uma potência elevada a outra potência. A mesma coisa, se eu não tivesse aqui esse número 3 ao quadrado, eu teria uma potência elevada a outra potência, tá? Agora, essa quarta propriedade eu só posso aplicar se for uma multiplicação de dois fatores ou se for uma divisão. Se fosse uma adição ou uma subtração, eu não posso aplicar, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou separar, tá? Estou separando. Então, vai ficar 3 ao quadrado elevado à terceira potência vezes 5 à primeira elevado à terceira potência. Então, aqui eu tenho uma potência elevada a outra potência e eu tenho uma potência elevada a outra potência, que vai ficar 3 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 1 vezes 3. Então, vai dar 3 a sexta vezes 5 a terceira. Gente, essas quatro propriedades, elas são muito importantes. A gente precisa saber para poder aplicar, porque vão ter questões que vão aparecer com expoentes muito grandes. Então, eu não tenho como resolver, por exemplo, 2 elevado a 10, 2 elevado a 1000. A ideia, quando tem um número desse, sempre é que a gente use as propriedades de potenciação. Joinha. E aqui eu estou generalizando as propriedades da mesma forma que a gente generalizou as demais, tá, gente? A gente não pode esquecer isso. As regrinhas servem. Lembre, se eu tenho uma potenciação, a base dessa potenciação obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Por isso que aqui, ó, quem são as bases que eu tenho aqui? A e C. Então aqui eu estou dizendo que A e C tem que ser diferente de zero. Joinha. Tá? Olha só, ele pediu aqui para a gente escrever na forma de única potência. É a mesma coisa aqui, ó. 2. Isso aqui vai ficar 2 ao quadrado elevado à terceira, 3 ao cubo elevado à terceira, tá? Então agora seria só isso. Joinha. Bora agora resolver alguns exercícios usando as duas ou as três, ou até mesmo as quatro propriedades. É muito importante a gente observar. Aqui, ó, dentro desse colchete, eu tenho uma divisão de potência com a mesma base. Então, vou aplicar a propriedade. Eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. E o que eu não estou resolvendo, eu não estou resolvendo isso agora, não. Eu vou repetir. Aqui também, tá? E essa multiplicação. Então, vai ficar, conservei a base aqui, ó, 8 menos 2 elevado à segunda potência vezes divisão de potência com a mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui eu vou resolver, vai ficar 2 à sexta, tá? Elevado ao quadrado vezes 2 à quinta. Agora, eu tenho uma potência elevada a outra potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 2 vezes 6 vezes 2 à quinta. Vai dar 2 elevado a 12 vezes 2 à quinta. Aí aqui, gente, a gente chegou numa multiplicação onde as bases são iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. Desculpe, e soma os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 12 mais 5. Então, vai dar 2 elevado a 17. Ele não pediu para resolver, ele pediu apenas para escrever na forma de uma única potência. Joinha, tá? Bora agora para outro exercício. Então, nesse exercício, o que é que ele está querendo? Ele quer que eu subtraia o valor de A do valor de B. Então, primeiro eu tenho que encontrar o valor de A. Depois eu vou ter que encontrar o valor de B, para depois subtrair. Gente, observe que as potências só tem uma potência de base 5 aqui na primeira condição. Então, vamos resolver. O que é que está aqui dentro do parênteses? Dentro do parênteses, eu tenho uma multiplicação de potência com a mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Já aqui, eu não tenho nada para resolver dentro do parênteses. Então, eu já posso aplicar a propriedade. Eu já posso conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, vai ficar assim. Então, vai ficar 5, conservei a base, 5, 2 mais 1, 3. 4 vezes 5, 20. Então, bora. A 5 a terceira elevado a 7. Eu tenho uma potência elevada a outra potência. Conserva a base e subtrai os expoentes. Tá? Então, e multiplica os expoentes. Então, vai dar 5 elevado a 21 dividido por 5 elevado a 20. Então, aqui eu tenho uma divisão de potência com a mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 5 elevado a 1, que é 5. Tá? Bora agora para a segunda condição. Na segunda condição, mesmo raciocínio. Vamos ver aqui. Aqui dentro desse colchete tem uma multiplicação de potência com a mesma base. Então, vou conservar a base e vou somar os expoentes. Tá? Então, vai ficar 2 elevado a 7 mais 10 mais 1. Tudo isso elevado ao quadrado.
E aqui eu tenho uma potência elevada a outra potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, 7 mais 10, 17, mais 1, 18. E repete o que não está resolvendo. Dividido 7 vezes 5, 35. Agora, aqui, nós ficamos aqui com uma potência de outra potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai dar 2 elevado a 36 dividido por 2 elevado a 35. Divisão de potência com a mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai dar 2 a primeira, que é 2. Agora, eu vou encontrar o valor de A menos B. Quem é A? 5. Quem é B? 2. Vamos substituir. 5 menos 2, 3.